Olá, eu sou o Daniel Perpétuo E eu, a Tatiane Lamônica. e você está no G-Concast. Doutora Tatiane, chegamos naquele momento que nós adoramos, que é assunto polêmico. Essa vez, hoje, nós vamos falar de um assunto que é eternamente polêmico, né? Porque sempre quando a gente fala de assuntos polêmicos, a gente acha que tem que ser atual. Mas tem alguns polêmicos que permanecem assim, ad eterno no condomínio, né? Exatamente. E esse daí, além de ser eterno, tem questão atual que vai interferir sim. Do que nós vamos Sim. falar então? Bom, nós vamos falar hoje sobre as vantagens ou particularidades da terceirização dos colaboradores dentro dos condomínios. Isso é. É realmente um eterno assunto polêmico, porque tem caminho para todos os lados, né? verdade. Tem assuntos e opiniões para todos os lados. Mas hoje a gente está aqui para desmistificar um pouquinho, né, disso, trazer ali o que é pró, contra, talvez, né? E o que realmente hoje o condomínio moderno adere. Né? Então, assim, hoje a gente falar num condomínio moderno, num condomínio que preza pela segurança, por processos de qualidade, por controles de acesso, controles de entrada, contar com a tecnologia, mesmo que com a presença humana, né? Aqui nós não falaremos hoje de portaria virtual. A ideia é que a gente fale mesmo sobre o colaborador estar à frente, né, desse controle de acesso dos condomínios, das associações, né? Mas é justamente isso, trazer a tecnologia como meio. Então, tudo isso são pontos, né, cruciais para fazer a terceirização dar certo. Né? Então, contar ali com uma empresa preparada, com uma estrutura robusta para capacitar esse colaborador lá na ponta é o que vai fazer toda a diferença. Então, só voltando ao que eu comecei a falar, um condomínio moderno hoje não tem como, né, ter um colaborador orgânico. Por que eu falo isso categoricamente, né, sem nenhuma exceção? Hoje, um condomínio moderno ele tem um síndico profissional ou não, mas um síndico que tem uma atividade, né, que tem um trabalho a ser desempenhado. O condomínio moderno ele tem um síndico que está à frente, voltado para questões verdadeiramente de gestão. Né? E que você ter o tempo, né, o síndico ter o tempo de gerir uma mão de obra, de gerir e capacitar colaboradores, que muitas vezes nem é a área, né, técnica dele, nem a área profissional daquele síndico. Ele vai gastar muito tempo e deixar de fazer a gestão, que é o que realmente ele é eleito. Né? Então, ele acaba confundindo ali as tarefas e funções. Se for ainda um síndico orgânico, imagina você morar no lugar em que você é chefe daquelas pessoas. Como que é o clima ali, né? Realmente, os colaboradores entendem que o síndico é o seu chefe, digamos assim? Na hora que precisar corrigir, chamar a atenção, Exatamente. advertir, capacitar, treinar, substituir. Você está substituindo a pessoa que está dentro da sua própria casa. Imagine o caos que não gera isso, né? Exatamente. Mas além dessas questões de gestão, que é muito importante, eu vou aprofundar aqui já no nosso assunto, numa questão um pouco mais técnica. Por quê? A gente tem falado há algum tempo, até nos nossos programas internos, de tendência de repetição de comportamento, né? Isso é na vida do ser humano, né? Então a gente tende a repetir o que a gente é educado em casa, criado, acostumado com os pais, né? Tanto na parte comportamental, de modelo, de tom de voz, de educação, de tudo. E o condomínio tem muito disso, porque ele é muito residencial, né? E a origem do condomínio, ele é uma origem muito amadora. Então, lá na década de 40, depois das primeiras leis na década de 60, o condomínio era um agrupamento de pessoas, né? Que se uniam para fins de exclusividade no princípio. Hoje se passou mais por comodidade, comercial, fins construtivos e segurança principalmente. Só que ao longo dessa jornada, o condomínio passou e passa cada vez mais por um processo de transformação de um tratamento residencial para um tratamento profissional. Hoje, mesmo não sendo legalmente, formalmente uma pessoa jurídica, o condomínio ele tem todas as características legais de. Então ele é tratado como se fosse uma pessoa jurídica.
né? Até com a nova reforma do Código Civil que está aí já em discussão no Congresso, ele oficialmente vai ser pessoa jurídica. Com isso vem, e já está em vigente, uma série de obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas. Então não existe mais aquela pessoa assim, vou pôr uma faxineira no condomínio uma vez por semana, não existe isso, nem na sua casa existe mais isso praticamente, né? Até na sua casa, a tendência é que vira vínculo essa pessoa empregatícia. No condomínio não se cogita, não tem isso, mas isso é um resquício daquele comportamento inicial, né? De que não, aqui vem uma mocinha, aqui vem uma pessoa que limpa uma vez por semana, não precisa de registro. Não existe isso. Não existe mais isso há muito tempo. Também não existe aquela questão assim, vou pôr uma pessoa aqui, ele vai tirar uma nota de MEI. Não existe isso. Então, para esses fins legais, trabalhistas, o condomínio ele é empregador como qualquer outra empresa. E além da formalidade, do registro, vem junto com isso, com esse dever, uma infinita questões de legalidade. Enquadramento sindical correto, piso, normas técnicas de segurança, tem que ter um médico de saúde do trabalho para verificar as condições de trabalho, se tem trabalho insalubre, perigoso, tem acúmulo de função. Não é assim, eu acho que tem acúmulo de função, eu acho que vai limpar banheiro, eu acho que se limpar lixeira tem salubriedade. Não é eu acho, a lei põe regra para tudo isso. Aí eu pergunto, o condomínio vai fazer isso para 4 colaboradores? Não vai ficar no risco. O condomínio vai ter alguém capacitado lá no dia a dia para orientar a rotina dessas pessoas. O que vai fazer? Chega segunda-feira aqui, faz o que a moça da limpeza? Faz o que ela quiser? O que ela vê que está sujo, ela sai limpando? Não tem organograma disso, de trabalho? Então, como é que um síndico vai fazer isso? Atendendo o morador, resolvendo problema de salão de festa, resolvendo gestão financeira, resolvendo obras, manutenção, AVCB, ART, resolvendo questões administrativas, de acordo com quem deve, assembleia, conversando com o administrador, conversando com o jurídico. Não tem como ele fazer isso, né? Então, o condomínio tem, né, o mais correto é se valer de uma empresa que tenha essa especialidade, tem esse know-how, porque é diferente um colaborador num condomínio e um colaborador numa indústria. Na indústria ele não está lidando com famílias, com questões, com compartilhamento de responsabilidades. Na indústria está lidando com outro colaborador somente. Então, tem que ser empresas especializadas, mas empresas, que nós vamos falar daqui a pouco, que entreguem para o condomínio não somente essa parte de execução, mas também a parte de segurança jurídica. Então, esse trabalhador que está lá, como que é o registro da jornada de trabalho dele? É papelzinho? Ele marca lá, entre as 7, sai meio-dia, 1, 5. Junto, quando essa empresa manda a nota fiscal para receber do condomínio no mês seguinte, qual é o CNAE, classificação, a tributação dessa nota fiscal? O que acompanha essa nota fiscal? Vai aos lerites dos empregados, assinado, com depósito na conta dele, comprovante, para o condomínio guardar e se precaver? Né? Tem lá o seguro de vida desses funcionários? Entende? Então, assim, olha a complexidade que é a questão de mão de obra, que é igual para uma empresa ou para o condomínio se for empregado direto. Qual que é o grande problema? O grande problema é a baixa instrução do síndico ou daquelas pessoas que fazem parte daquela administração do condomínio e que, na hora de ir para uma assembleia, eles fazem a conta assim, uma empresa está cobrando 35 mil reais, a outra 30. Nem se aprofunda a saber por que a diferença dos 5 mil. Esse é o primeiro momento. Só que se a gente contratar direto, fica só 20. Por quê? Ele vai somar só o que ele paga para o funcionário no mês, a folha de pagamento. Aí ele não contabiliza encargos, não contabiliza se esse funcionário se acidentar, não contabiliza o uniforme, não contabiliza esses exames médicos ocupacionais, não contabiliza nas férias essa substituição do funcionário, não contabiliza que ele vai ter que receber 1/3 de férias, o 13º. Não, ele faz a conta do salário seco no mês. Aí fica fácil, né? E aí, obviamente, que o orçamento explode e a conta não fecha. Não é isso que a gente tem visto nas assembleias? Com certeza. Inclusive, tenho 2 exemplos aqui que tá fresco na minha cabeça, que foi dessa semana, inclusive, que um foi exatamente isso que você falou, do achar, né? Eu acho que tem que pagar insalubridade. Na verdade, tem um julgado que ainda, na verdade, não teve um julgamento, né, no TST, dizendo sobre insalubridade, né? É um tema que está sendo discutido no TST, mas ainda não tem, né, o julgamento, dizendo sobre a insalubridade para colaboradores em condomínios residenciais. É bem específico mesmo.
Mas vejam, não é sobre a decisão, porque mesmo que tenha essa decisão, não é todo e qualquer colaborador que vai receber, né, a insalubridade. E se receber, qual vai ser o grau da insalubridade? Grau mínimo, médio, máximo? Quem que analisa isso? Na verdade, não é o síndico, né? Na verdade, é um profissional, é um técnico de segurança do trabalho, que ele vai, no posto de trabalho, naquele condomínio, avaliar as tarefas daquele colaborador e aí ele vai atestar. Olha, diante das normativas tais, né, diante das leis tais, esse colaborador tem direito à insalubridade no grau médio. Vamos imaginar, né? Exemplificando aqui. Então, é esse profissional que vai dizer isso. Só que é isso que você comentou. O condomínio vai ter condições de contratar um profissional como esse? E só para 4 ou 5 colaboradores tende a ser mais caro. Claro. E aí, isso, muitas vezes, não é nem dimensionado dentro da previsão orçamentária. Né? Porque se Ele não sabe nem tem que fazer, como é que vai dimensionar? Porque se dimensionar tudo, né? Se dimensionar tudo, a cota condominial vai lá em cima. E aí o receio, né? Aí já envolve outros assuntos aqui. Mas isso é uma história. Então, até isso foi um tema de uma pauta de assembleia e nós fomos categóricos em dizer, olha, a orientação é que tenha o profissional. Porque mesmo que haja uma decisão favorável ou desfavorável do TST, que ainda não tem, mas quando houver, ela também não vai ter poderes de dar essa generalidade, né? Não tem como. Aqui, ó, só para exemplificar, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, veja só, olha a complexidade que é isso e a delicadeza que é de condomínio. A linha tênue a linha mesmo. Tênue, de condomínio para condomínio. Vamos pegar aqui os serviços gerais ou o funcionário da limpeza, né? Então, se um funcionário da limpeza, ele simplesmente faz o transbordo do lixo, o que é o transbordo? Ele pegar o saco fechado que o morador deixa lá na lixeira e coloca lá na rua para o lixeiro levar embora. Isso é o transbordo. Ele não manipula lixo, ele pega o saco fechado e põe lá fora e vai limpar aquela lixeira depois, ajudar o zelador. Muito se entende que isso não tem insalubridade, desde que ele use a luva e tal. O EPI. O EPI. Tá, se ele faz a seleção de lixo, separa o orgânico do reciclável, aí já é um trabalho insalubre, segundo as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, as NRs. Aí ele tem a insalubridade, grau médio, 20%. Agora, se ele é um profissional da limpeza, que ele pega e ele manipula aqueles produtos comprados para, por exemplo, limpar a pedra do condomínio, aquilo ali é um ácido. Se ele manipula um cloro de piscina, ajuda lá o zelador a diluir cloro para jogar na piscina, né? Se ele joga lá um produto para matar a formiga no jardim, aí já são produtos químicos corrosivos, a insalubridade em grau máximo. Então, olha só, dependendo de uma simples tarefinha a mais que ele faça no dia, você pode sair de uma insalubridade 0 ou de uma insalubridade 40%, que a insalubridade é 10, 20 ou 40, pulo 30, que o 30 é periculosidade, do salário mínimo. A periculosidade é do salário base, é mais caro. Então, olha só, muito vai misturar aqui, por isso que eu falo de gestão, daquele olhar clínico, consultivo. Então, não é assim, eu vou contratar um ASG, Serviços Gerais, que nem tem mais na CBO, mas as pessoas falam, porque daí ele pode fazer tudo. Não é bem assim. Porque dependendo da função que esse profissional vai fazer, ele tem enquadramento de tarefa, ele tem enquadramento de trabalho insalubre ou perigoso. Então, se você pegar, por exemplo, um funcionário que ele usa um soprador, uma roçadeira, mas que ela não é elétrica, ela é a combustão, e ele faz o abastecimento do óleo ali, da gasolina naquela maquininha, já dá abastecimento. É trabalho perigoso. Já tem periculosidade do risco de combustão. Então, é tamanha complexidade que... será que o condomínio vai parar de se preocupar com isso? Não. Trabalha no risco. No risco. Mas tudo e uma hora isso... essa conta vem, né? Exatamente. E aí a gente vai para o rateio nas assembleias, né? E tudo isso que você está falando também é tão
particular de cada caso, que é importante a gente dizer aqui, que a gente não está botando medo em ninguém, não. Não. Mas, De estrutura de condomínio também, né? mas o que é importante a gente ressaltar também é que tudo isso que você está falando, mesmo assim, mesmo sendo entendimentos massivos, entendimentos majoritários, mesmo assim varia de cada caso. Porque depende de quantas vezes é o abastecimento. O abastecimento é feito uma vez no mês, por exemplo? Depende. Quanto quantas ml, quantos litros se manuseia, né? Qual é o EPI que está sendo utilizado? Então, tudo bem complexo, isso, né? tudo isso influencia. Por mais que, sim, esses exemplos que você deu são realmente, a gente vê repetidas decisões judiciais nesse sentido, mas mesmo assim depende. E eu diria até um pouquinho mais. Depende até de regra do condomínio. Porque por qual motivo que o colaborador faz a separação do lixo e não o próprio condômino? Exatamente. Por exemplo. Aí vem a gestão, né? Aí vem a gestão, a conscientização, a convivência no coletivo, aí já é uma outra história. Mas vejam, se cada um... E acho que o regulamento interno, talvez, né? Se cada morador conseguir acondicionar o seu lixo, os seus resíduos de forma separada, né? Já não tem... Elimina. Exatamente. Mas vamos lá. Outro exemplo aqui para dar sobre assembleias. Só para terminar os exemplos do funcionário, desculpa, o trabalho solar, porque tem muitos condomínios que são residenciais. Então, também tem norma para aqueles trabalhadores que ficam expostos ao trabalho à luz do sol, como os funcionários dos Correios, por exemplo. Eles têm lá, mas aí tem a obrigação de EPI, o protetor solar é um dos EPIs, as roupas anti-raio UV. E se ficar muito exposto em X condições do trabalho solar, condomínios nossos do Nordeste, a região mais quente, também tem o trabalho insalubre pela exposição da luz do sol. Então, condomínios que fica lá o jardineiro, cuidando da área verde o tempo todo. Então, até isso interfere. Até isso interfere, exatamente. E aí, só trazendo um pouquinho aqui, saindo da insalubridade, da periculosidade ali, que hoje eu acho que é um assunto o mais, assim, tênue mesmo, né? Que ainda gera muitas dúvidas. E muita indenização, né? Isso e hora extra, né? Exatamente. Sempre vem nas trabalhistas, né? Eu praticava essa tarefa e não recebia no meu lerite, enfim. Mas, mudando aqui um pouquinho e trazendo essa questão da terceirização, foi também um condomínio que nós tivemos uma assembleia essa semana, onde eles têm colaboradores orgânicos e eles decidiram por terceirizar. Ok, e sempre foi orgânico lá, há anos, né, vem sendo feitos de forma orgânica, né, registrados de forma orgânica. E aí eles decidiram, e o maior motivo, né, claro, entre outros que eles entenderam ali, naquele contexto, mas o maior motivo era as substituições. Então, como que na prática acontecia no condomínio? Primeiro, falta, não vou hoje. O que faz? A síndica ia na portaria. Ela cobria as 12 horas daquele colaborador. Porque ela não tinha para onde correr. Porque ela não tinha para onde correr. Quem que ia? Ela não tem... E também não tem orçamento para contratar um stand-by, um staff, uma pessoa que fique ali para isso, né? Não tem. Porque conta-se, né, centavos ali para encaixar no orçamento. Então, não tem esse substituto. Ela ia lá. Férias. Ia lá, pagava as férias... E pagava, eventualmente, um substituto, porque férias até dá para programar, dá para, né? Esse colaborador não tinha registro, ele ia, então, né, por diárias, enfim, de forma irregular, durante 30 dias, só que são 30 dias de um porteiro, do outro porteiro, do outro porteiro. Quando vê, ele passou quase um ano dentro do condomínio de forma irregular, né? E, por vezes, ainda, né, acontecia de, não a síndica, mas a subsíndica, o subsíndico ir substituir. Então, assim, era uma gestão muito complicada. Muito amador. Imagina muito num domingo, né? Você não está esperando, porque síndico não é para estar na portaria, né? Você não está esperando, o colaborador se acidenta, acontece qualquer coisa, ele não vai. Vai ficar sem? Aí esse condomínio que não está preparado, não está minimamente automatizado, né? Ele não tem preparo para ficar sem um porteiro presencial. Porque senão ninguém entra, ninguém sai. Se o porteiro ainda aperta botão, né? Se ainda ele aperta o controle para entrar e sair. Prancheta. Exatamente. Então, dentre outros motivos, esse foi o principal. Olha que
pequeno motivo, tecnicamente falando. E não vai sair barato, porque a hora que tudo isso virar trabalhista, vai ficar muito mais caro. Mas tecnicamente falando, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, e ainda mais que a gente vai falar aqui sobre os eventuais fundos que os condomínios não têm e tudo, mas assim, tirando a parte técnica, tem muito mais motivos que envolvem a vida das pessoas, né? E esse síndica mesmo que você falou, como que ela vai ter cabeça de pensar em gestão, contratar melhor, acompanhar um prestador, Exatamente. atender um condômino, se ela está pagando incêndio da mão de obra, né? Não, se ela passa 12 horas dentro da guarita, né? E ela vai sair morta de lá, cansada. Exatamente. E assim, sem contar a responsabilidade pessoal dela no CPF, né? Porque Sim. ela está deixando de cumprir a lei. Quando ela põe alguém sem registro, se alguém se acidentar lá, tem responsabilidade criminal nisso também, não só trabalhista e de indenização, né? Mas vamos lá. Qual que é a primeira grande falha dos condomínios, então? A primeira grande falha nesse aspecto, para a gente evoluir aqui, é na hora de fazer a cotação desse serviço. Então, na hora de levar numa assembleia, vamos pautar na assembleia, mão de obra própria ou terceirizada? Tá, e se for terceirizada, não é simplesmente chegar nas empresas e falar assim, olha, empresa A, B e C, cota para mim aí, 2 porteiros diurno, 2 porteiros noturno e um zelador. Não faz tudo, tá? Então, os porteiros 12 por 36 e o zelador, por enquanto, 44 semanais, que já vai cair também para 36 já dias por causa... Um outro episódio de podcast. Depois nós vamos falar sobre a escala 6x1, a nova lei. Então tá. Cota aí. Aí vem o orçamento de 40 mil, de 35, de 30, de 29. Como? Que dá tanta diferença. Como que dá tanta diferença? Porque o escopo está errado. Aí o condomínio não vai ter condição, estou falando condição técnica, de conhecimento, para investigar e comparar igualitariamente todas essas propostas. Porque uma empresa está no Simples, a outra não está no Simples, uma empresa está no ACEI, outra empresa vai dar nota de monitoramento, a outra empresa não vai dar nem nota, uma empresa vai pagar a insalubridade, que ela é certa, ela não quer ter trabalhista, a outra empresa vai pagar só o piso, não paga mais nada, nem VR dá, faz o cara assinar um recibão que recebeu lá. Então, você entende? Ela terceiriza problema. O que é a maneira certa de fazer? Olha, nós temos aqui um escopo, nós precisamos de 2 porteiros diurno, 2 noturno, tem que ser no sindicato X, com o piso tal, com vale refeição, no valor de tanto, com vale transporte. Esse funcionário tem que ter um programa de gerenciamento de risco com o médico credenciado no Ministério do Trabalho, todo mês lançado no E-Social. Os porteiros noturnos têm que receber adicional noturno, hora noturna reduzida, o artigo 71, porque eles não param para jantar. Então, o escopo tem os que vir... DSRs, né? Tem que vir a previsão já de DSR, reflexo das horas 71. Extras. Exatamente. Tem que vir a previsão de férias, 13º, substituição nas férias, aviso prévio indenizado, FGTS, INSS. Todos os meses eu só vou pagar a sua nota fiscal com toda essa documentação apresentada e paga previamente. Aí sim, você vai ter propostas em mesmo nível de segurança jurídica e legalidade. E aí você vai analisar, você vai ver que a diferença vai ser pouquíssima. E você vai descartar, já vai desqualificar, não vai nem perder tempo de ver a empresa Xing, a empresinha lá que finge que faz o certo, que vai explodir para daqui a pouco sumir, deixar o condomínio na mão. Você vai ter orçamentos sérios. E você vai poder comparar assim, tá, se o condomínio for fazer, então, uma mão de obra própria, nessas mesmas condições, quanto que custaria uma gestão orgânica? Só que, quanto custaria um substituto das férias? Você vai ver que a diferença vai ser mínima. Exatamente. Mínima. E aí sim você consegue ter padrão de comparação. Esse é o primeiro grande passo. Depois, aí eu quero que você fale um pouquinho agora, escolhendo a empresa, aí sim, vamos verificar a empresa, a saúde dela, o que ela representa, ela já teve muito trabalhista, referências, ela tem respaldo patrimonial, ela vai me dar isso, de que forma que ela vai me entregar isso todos os meses? Tem um aplicativo que eu vou poder acompanhar essa mão de obra? Como ela faz o controle de jornada? Aí é o segundo momento. Então vamos lá, vão pausando aí para fazer a lista, né? Porque você foi só falando aqui, engatou e falou tudo, né? É que é muita coisa, então, né? É muita coisa. Imagina o síndico sozinho para fazer tudo isso. É legal pausar aí, anotando, né? Pega o caderno, caneta e papel na mão para anotar tudo isso aí. Que, de fato, a gente vê isso reiteradas vezes, né? Então, aí, obviamente, 90% dos condomínios optam pela empresa mais barata. E aí, daqui sem saber. 3, 4 meses, aí começa a vir as questões, enfim, né? Então, é justamente isso. Gente, aqui, a gente precisa deixar bem claro.
né? O condomínio, o síndico, ele tem que saber que é uma empresa prestando serviço. O que a gente vê, às vezes, é o síndico se sentindo ofendido da empresa ganhar. Né? Então, assim, não é sobre isso. A empresa tem que ter a margem de lucro, porque ela precisa sobreviver. E assumir o né? risco. E assumir todo o risco. Era justamente nisso que eu ia chegar. Se 2 da limpeza fica grávida. Exatamente. Então, é claro que isso não vai dimensionar do mês a mês, né? Mas é o risco. Né? No próprio Covid, quantas pessoas a gente não teve afastada e você tinha que pagar lá todos os encargos, tudo normal, como se ela tivesse Até o indo VR, trabalhar. lembra? Tudo. Então, isso são riscos que uma empresa saudável financeiramente, através das margens de lucro de cada contrato, vai ter. E séria, né? E séria, exatamente. Hoje a gente já vê empresas falando assim, ela é um pouco mais cara, mas aqui a gente sabe que não vai ter problema. O que é isso? Né? Então, assim, talvez a margem de lucro dela seja um pouco acima, porque não tem também, né, uma diferença. Se não for uma diferença de verbas mesmo, né, a margem de lucro, ela caminha semelhante. O mercado padroniza, exatamente. Né? Então, não é que ela vai ganhar o dobro, não é isso. Mas existe, sim, uma diferença muito brusca ainda. São muitas empresas que a gente vê fazendo de forma amadora e que gera riscos pro condomínio. O que a gente mais vê, para completar essa fala sua, é na ponta o empregado ganhando menos. Sim. E aí, o que gera isso? Que eu até ia falar depois, mas vou falar agora. Gera rotatividade. Ninguém para. Que para condomínio isso é terrível. Porque se você vai, por exemplo, você presta serviço de terceirização num shopping. Ou se você presta serviço de terceirização numa empresa, numa indústria, num hospital, por exemplo. Quem vai notar a rotatividade daquela limpeza? Ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Hoje você vai no shopping, amanhã você vai? Você não vai todo dia. Mesmo que, né, as pessoas vão com uma frequência... Mesmo quem trabalha no shopping, tá nem aí. Quem que vai notar, né, que a dona Maria da limpeza não tá lá hoje? Não existe isso. Então, vejam como é diferente quando a gente fala em terceirizar para condomínios, né? Então, essa rotatividade para o condomínio, que acaba acontecendo quando não se paga correto ou quando se mitiga verbas. Por exemplo, a gente vê verbas pequenas sendo É um primeiro retiradas. reflexo, né? Que não tá legal a terceirização, né? É um primeiro reflexo. A gente vê verbas retiradas, como o artigo 71, que é a indenização do almoço e do jantar, por exemplo. Um DSR de quem trabalha aos domingos. A maioria das empresas não pagam isso. Para colaboradores noturnos, o adicional da hora noturna reduzida. Né? Porque todos falam, aqui eu pago adicional noturno. Feriado dobrado. Não, mas é o mínimo você pagar adicional noturno, né? Mas a hora noturna reduzida, aquela complementação após as 5 horas da manhã, a maioria das empresas não pagam. Isso vai gerando um pequeno passivo, né, todos os meses. E aí, onde eu quero chegar com isso? Mesmo terceirizando, o que é ótimo, o condomínio sai da primeira responsabilidade, ele sai da linha de frente, ele não tem mais esse fronte. Poder diretivo direto, né? Esse poder diretivo direto, ele sai disso numa terceirização, contudo, se ele terceiriza para uma empresa que não tem lastro patrimonial, ou que realmente não tem, né, essa estrutura, esse escopo, essa segurança jurídica, ele vai cair na responsabilidade subsidiária. E aí, o que é isso aqui, traduzindo fora do juridiquês, né? É a responsabilidade do condomínio quando a empresa de terceirização de mão de obra, de funcionários, não supre aquelas verbas, não paga as verbas. Ou quando ela fecha as portas e vai embora, né? É a secundária. Ou quando vem uma trabalhista, por exemplo, ela existe, ela está lá. Mas vem uma trabalhista, ela não tem documentos. Então, vem lá uma trabalhista que o colaborador pede X número de horas extras. Ela não tem cartão de ponto. Ela não tem um ponto digital real. O cartão de ponto dela é britânico, é manual ainda. Isso não gera a segurança jurídica que vai fazer com que a empresa seja condenada. E nesse contexto, o condomínio está lá no polo passivo. Ele está lá. Pode ser que essa empresa honre, mas pode ser que não honre também, né? Mas veja, isso tudo vai formando ali, tem que, né, formar um raciocínio de que, opa, peraí, será que tá viável eu terceirizar?
para esta empresa? Porque se existe esse risco, se esse colaborador pleiteou isso na justiça, e se vem aqui um cartão de ponto britânico, por exemplo, realmente tem segurança nesse colaborador que eu estou terceirizando? Que eu acho que eu estou tranquilo? Se essa empresa sumir, vai ficar só o condomínio, porque o condomínio está Exatamente. imobilizado, né? A empresa baixa as portas e some no mundo. Exatamente. E o que a gente E mais vê, né? quantas vezes, né? Isso, exatamente foi isso que eu ia falar. Quantas vezes hoje ainda, 2026, porque isso antes, digamos, era mais comum, né? Não que seja comum, mas a gente via ainda com mais frequência, digamos assim, mas ainda 2026, com todo o nível de instrução, né? Ainda assim, a gente vê condomínios pagando indenizações trabalhistas pelas contratações de terceirizada. Ou seja, ela pagou 2 vezes, né? Exatamente. Porque ela pagou o mês, A nota. né? Pagou a nota, pagou o mês, que em tese estava tudo ali embutido, estava tudo provisionado, lindo, maravilhoso. Chega numa indenização trabalhista, numa ação trabalhista, a empresa nem sequer aparece. Dá revelia total e o condomínio é quem está ali, Paga de novo. que não tem para onde o condomínio correr, né? O condomínio não fale. E aí é o condomínio que tem que ratear E aí lá surge o pra dever pagar. pessoal do síndico perante os Exatamente. condôminos. Porque é o dever dele, né? De fiscalizar isso mensalmente. Então, assim, se a empresa não tem as documentações completas, ele não tem que pagar, ele tem que rescindir. Chamar outra. O que acontece também, complementando essa história, é a cultura das empresas. Então, a empresa que já não paga correto, qual é a cultura que se tem? Só para deixar bem claro. Tem empresas que trabalham assim. Eu tenho 400 funcionários. E essas empresas têm bastante funcionário, tá? 1.000. Eu tenho 400 funcionários. Então, se eu não pagar aqui o artigo 71 para todo mundo, se de 400, 10, 15 entrar com uma ação, eu estou no lucro. Eu faço acordinho, só que você gera uma cultura que todo mundo que trabalha, quando sair, faz uma açãozinha que pelo menos um acordinho vai ter. Então, você vicia o funcionário, isso gera uma cultura na tua empresa que todo mundo que trabalha lá vai ter um regalo no final para ganhar lá. Só que nesse regalo final, ele vai colocar o tomador, que é o condomínio. Sim. Então, mesmo que essa empresa, vamos pensar na melhor das hipóteses, ela não suma, ela não quebra, ela não fecha, que é o caminho é esse, mesmo que ela vai lá e pague, o condomínio vai ter que ter um jurídico, que vai ter que estar presente na assembleia, vai ter que levar um preposto na audiência, eu falei assembleia, né? Então, olha só o transtorno que vai dar, porque gerou essa cultura dos seus colaboradores. Né? E se você tem uma empresa que é séria, que paga tudo, o funcionário fala assim, vou perder tempo, né? Sim. Então, isso é importante também. Por isso que tem que fazer parte do escopo. A empresa que não vai cumprir aquilo lá, nem manda proposta. E aí você vai ter a comparação certa. Mas, falando, já superando essas questões legais, né? E aí também nós podemos falar um pouco da nota fiscal, né? O KNAI, mas é bem técnico, né? O que pega mesmo, além do dinheiro e dessas responsabilizações futuras, que sempre vai vir depois, né? Enquanto tá lá, tá maravilhoso. Tá perfeito. Agora... Mais ou menos, viu? Mais ou menos, né? Porque outro dia eu já... Bom, depois eu comento, vai. É o dia a dia que pega. É o treinamento, é o faltou, não apareceu, me dá as férias. Não é verdade? O controle de uso de produto. Então... isso é um ponto legal da gente falar. Porque a gente vê colaboradores orgânicos sem instrução, né? Sem ali a capacitação, por exemplo, de diluição de materiais, né? Ou até mesmo, falando em portaria, sem capacitação técnica para mexer num sistema, por exemplo, de controle de acesso, né? Ou a própria terceirizada não tem, porque a gente vê muito isso também. As terceirizações, né? As empresas de terceirização, elas terceirizam a pessoa, o colaborador, mas ele não vê o todo, né? Não vê o contexto. Então, por exemplo, aqui um dos nossos diferenciais de facilities, né? De terceirizar, é ter junto uma ferramenta de controle de acesso automatizada. Então, ali a gente gera relatório, tem dia e hora de que aquela encomenda chegou, tem dia e hora daquela visita entrou, tem dia e hora que a visita saiu, vê se todo mundo saiu, né? Vê se todos os prestadores saíram no horário do regulamento interno.
Isso tudo de forma muito fácil. Não numa prancheta, não num livro de ocorrência ali, né? Digitalizar. Exatamente. Então, a gente se importa, né? Inclusive enquanto gestores, né? Claro. Porque a parte de terceirização, a parte de facilities é um braço nosso, né? Mas enquanto gestores, a gente costumeiramente, a gente analisa o todo. E a gente já E entrega faz isso, né? parte. Esse profissional com essa capacitação. E além disso, que se fala muito, até aproveitando que nós estamos no janeiro branco ainda, faltando alguns dias para acabar, a questão do controle emocional desse funcionário também. Principalmente o controlador de acesso, né? De aprender a lidar com cobranças, aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar com questões adversas, ainda mais em condomínio. Exato. Então, nós temos muitos condomínios nossos em São Paulo, no litoral, em que você vai lá, tem tentativa de invasão, pessoas se passando por corretor, pessoas se passando por Polícia Federal, por Polícia Civil, oficial de justiça. Então, assim, como está o preparo desse profissional na portaria? O cara apareceu de jaleco lá, Polícia Civil, a polícia, ele já sai apertando o botão desesperado e entra, vai. Você não sabe. Então, veja, você vai deixar isso para o síndico fazer no condomínio? Porque se for mão de obra própria, é isso. Não adianta depois o síndico falar assim, não, tem administradora. A administradora não é para isso. Exato. A administradora não é RH para fazer qualificação, formação pessoal, treinamento de capacitação, de qualidade, de reciclagem, né? Então, mas essa o síndico vai ficar ainda? Pois é. Né? Treinar essa pessoa a receber uma demanda interna e uma demanda externa tem diferente, não é verdade? Então, é muito, muito complexo. É inimaginável hoje você entender que um condomínio possa fazer essa gestão, porque as empresas, hoje é o gargalo de todas as grandes empresas. Né? Nós sabemos que todas as grandes empresas, elas contratam por capacidade, formação e experiência, mas desligam os seus colaboradores por comportamento e relacionamento. Sim. Então, todas as grandes empresas do mundo, não só do Brasil, investem pesado em tempo, em dinheiro, em equipes para manter a constante capacitação, orientação, formação e atualização de seus colaboradores. Como é que um condomínio vai pôr uma força de trabalho dessa, sendo que nem pagar as verbas, nem um 12avo de férias junta, Exatamente. nem o dinheiro do 13º consegue juntar. Então, o condomínio que opta por esse modelo próprio, ele é um natimorto, nasce sem oxigênio nenhum. E aí é só ladeira abaixo. E isso gera um ciclo muito vicioso, porque esse colaborador lá do condomínio, esse porteiro, esse zelador, que está lá já há 10 anos, a gente é cansado de ver isso, 10, 15 anos, ele sabe que ele tem uma poupança gigante no condomínio, é uma fortuna, que quando ele sair ele vai receber uma ação gigantesca, ele fala para todo mundo. Ele sabe que o condomínio, ele está tão entranhado nas questões do condomínio, que ele sabe que o condomínio não vai mandar ele embora, por pior que ele seja, por mais largado que ele esteja abandonado, porque o condomínio não tem dinheiro para mandar ele embora, ele sabe, porque nem o FGTS dele está em dia. Então ele se sente numa zona de conforto tamanha que ele é indomável, ele não tem mais condição de ser treinado, de ser capacitado, ele está ali só esperando aposentar ou mandar embora para ele fazer a ação dele. Então é isso que gera o modelo. E o condomínio está refém desse colaborador, totalmente escravo. Não consegue cobrar, não consegue fazer mais nada com ele. Né? Malemar pagar o salário do mês. Exatamente. E aí, por fim, só puxando o último gancho aqui, que é justamente esse fundo, né? Ainda a gente vê vários condomínios entendendo que o 13º ou férias é uma verba extraordinária. E aí pega lá no mês que precisa dar férias ou que precisa pagar o 13º, chama uma assembleia e faz um rateio. Mas, gente, não é, né? Não, isso não é verba ordinária, é prevista. É muito ordinária. A extraordinária... Só não é paga todos os meses, mas é ordinária. Então, assim... Porque é obrigação legal, precisaria estar dentro da previsão orçamentária. Sim. Mas aí, é aquilo que você iniciou dizendo, sobre a cultura daquele prédio, daqueles condôminos e reflexo do perfil do síndico também, né? Porque a gente brinca, mas é uma verdade, né? Os condomínios, eles refletem o perfil do síndico. Então, se tem um perfil ali mais conservador, a gente já viu
tantos absurdos, né? E a gente já ouviu assim, não, aqui não precisa depositar FGTS, Gente, não. eu nunca vou esquecer daquele síndico, aquela assembleia que falou para você assim, aqui a gente nunca recolheu FGTS. FGTS da folha, do mês. Não, mas não não tem que pagar, a gente paga só na quando vai rescisão. embora. Exatamente. Exatamente. E ninguém fala nada. Então, Olha o nível. Mas exatamente. Então, olha o nível. Como que a gente quer também que os condôminos entendam? Se o representante legal que eles elegeram não entende, como que o condômino vai entender? Então, o primeiro a ser o precursor, digamos assim, tem que ser o síndico. Para daí ir retirando essa cultura que em 2026, gente... Não dá. Não dá Resumindo, mais, né? parte, então, previamente, antes de falar de mão de obra, de uma ótima gestão atual, que nós já falamos sobre isso, concisa, completa, porque exige uma análise aqui para falar desse assunto tributária, contábil, jurídica e operacional, certo? Então você tem que ter uma empresa administradora que te dê esse suporte para você ter esse entendimento, passar para todo mundo e falar, olha, gente, é mão de obra própria que vocês querem? Beleza, nós vamos precisar disso. É tudo que nós estamos falando aqui, né? Por isso eu falei vários disso. E além disso, nós vamos ter que ter uma pessoa para gerenciar, porque eu tenho vida, eu não consigo fazer isso. Eu tenho conta, eu tenho os contratos para administrar. Compensa? Não. Então nós vamos precisar de uma empresa qualificada com esse escopo. Quem que vai dar esse escopo é o síndico? Ele não tem esse conhecimento. Então a administração, a gestora... A GECOM vai chegar lá com a nossa equipe completa, olha, tá aqui, ó, tem que ser uma escopa assim, tem que ter isso, essa convenção, esse imposto, essa verba. Então, tudo parte de uma ótima gestão consultiva, atualizada. Meus amigos do mundo condominial, põe uma coisa na cabeça, condomínio hoje é mais complexo que uma verdadeira empresa. A única diferença é que não tem lucro, não pode ter lucro. Os fumos são bem piores, porque a multidisciplinaridade no condomínio é enorme, é gigante, é mais complexo que qualquer empresa. Exatamente. Então não tem como você ter uma máquina complexa, gigantesca, e administrar como se fosse uma conta no papel. Exatamente. Ainda mais mão de obra no Brasil. Exato. Então hoje o síndico, claro, né, a gente já falou aqui também outras vezes, ele tem que se capacitar cada vez mais. Sendo orgânico, né, sendo... profissional, ele tem que se capacitar, ele tem que viver em simpósios, ele tem que viver em confraternizações ali que muitos congressos, têm. Encontros, os cursos de síndico profissional. Cursos, palestras, seminários, enfim, hoje tem uma imensidão virtual e presencial de eventos que se fazem para capacitação. Então, não tem como mais, né, hoje os síndicos virarem as costas para isso. Só de você assistir o GECOMcast, todos os episódios aqui, você já vai ter uma boa formação, já vai te ajudar bastante. Já vai ter uns temas ali para você raciocinando, né? Então, assim, o que a gente quis trazer hoje aqui é justamente isso, né? Que a mão de obra hoje, a parte dos colaboradores do condomínio, ele significa 60%, às vezes até 70% da arrecadação desse condomínio. Então, o condomínio investe nos colaboradores 60% daquilo que se arrecada. É muito caro, o coração gente. do condomínio. É muito caro. Então, vocês precisam, né? Os síndicos, condôminos, quem está nos escutando aqui e nos vendo, precisam voltar os olhos para isso, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá tudo certo mesmo com esses colaboradores de 20 anos, que é tudo essa história? Tá tudo certo? Vamos mexer nisso? Porque, às vezes, a gente vê isso também, né? Não, mas ele tá aqui há 10 anos. Ah, eu vou mexer com outra coisa. Ah, tem uma obra para fazer. Comodismo, tem né? uma pastilha caindo. Eu vou ver outra coisa, né? Mas, gente, uma hora vai chegar. É a conta mais cara do condomínio. Então, precisa estar. Precisa. Não é que pode estar. Ela precisa estar em dia e sempre monitorada. Sempre monitorada. Porque muito bem lembrado, 60% do que se arrecada que se gasta com mão de obra. Mas também é o 60% do risco do condomínio. É o que dá mais prejuízo. Exatamente. Então, quanto mais o relaxado... risco é o mesmo, né? O risco é equivalente, proporcional ao custo. Exato. Então, as pessoas falam assim, eu quero economizar minha taxa para baixar. Você vai ter que fazer alguma gestão de mão de obra. E não é pagar menos, pagar errado. Porque economizar não é isso. Aí é gestão. Então, eu vou tirar o noturno, eu vou botar uma portaria virtual autônoma. Aí é outra história. Outro episódio. Mas as pessoas falam assim, não, eu vou trocar para uma empresa mais barata. Como que você vai
trocar por uma empresa mais barata, mantendo a mesma mão de obra, sendo que é o mesmo piso, o mesmo sindicato, mesma região, e o sindicato reajusta todo ano. Gente, entra na sua cabeça, alguma coisa vai estar errada. Alguma coisa vai estar errada. Então, Não se enganem. Não se enganem, vocês enganem. estão empurrando o problema, você está piorando, deixa como tá. Porque pode ficar pior. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os condomínios: não existe milagre. Não tem milagre. É conta de mais e menos, todo mundo sabe fazer, gente. Exatamente. Então é isso para o episódio de hoje. Esperamos que a gente tenha contribuído aí para botar uma pulguinha aí. Vamos... porque assim, o assunto daria para ficar mais um mês aqui, né? Não, mas quem tiver dúvidas, nossos canais de contato estão aqui. Com certeza. Estamos à disposição, né, para fazer uma análise do seu condomínio, analisar a sua folha de pagamento aí. E é muito bom falar sobre esse assunto, porque nós estamos prestes a sofrer uma reforma trabalhista que vai acabar com tudo, vai mudar tudo nos condomínios, vai virar de ponta cabeça, mas aí aguardem, mas vai ter um episódio só para isso. Mas é isso para hoje. Então, a gente espera que a gente tenha feito essas diferenças aí. É claro que, como você disse, é um assunto que a gente poderia ficar aqui uma semana falando as diferenças, as vantagens, das desvantagens, né? Mas a ideia é, de fato, plantar isso, né? Para que os síndicos busquem mesmo cada vez mais ter esse conhecimento e, principalmente, ter a segurança jurídica naquilo que está sendo contratado, naquilo que está sendo proposto, né? Embora isso possa interferir no valor hoje, mas amanhã você vai estar seguro. Quando se fala em mão de obra em condomínio, se fala sempre em minimizar riscos. E quanto mais você tem segurança jurídica, menor risco. Exato. Esse foi o G-Concast de hoje. Espero ter contribuído com a sua vida condominial. Nos siga nas redes sociais, nossos canais de comunicação. Sim. Falei bonito, fomos, valeu. Inscreve no canal, né? A gente não é blogueiro ainda. Não, a gente não é blogueiro ainda. Mas inscreve, segue a gente, né? Vai acompanhando aqui semanalmente, que a gente volta aqui na próxima quinta-feira para falar aqui algum outro assunto, polêmico ou não, né? E quem quiser também interagir, pode sugerir temas aqui que a gente traz para vocês Isso aqui aí. de forma mais miuçada. Obrigado, gente. Até a Valeu, próxima. obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.